Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de conceitos e ideias fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o professor Neil e no episódio de hoje vamos entender o que é e como funciona a prova de participação, o mecanismo de consenso adotado pela rede Ethereum. Já abordamos por aqui a prova de trabalho como o primeiro mecanismo de consenso no vídeo O que é a mineração de Bitcoin e das criptomoedas. Apesar da segurança gerada por essa forma de validação de transações descentralizadas, há alguns contrapontos. Os principais são o elevado custo energético e a baixa capacidade de escalabilidade desse mecanismo, ou seja, esse mecanismo permite poucas transações por segundo. A rede Ethereum começou com esse mecanismo, assim como a maioria dos projetos mais antigos. Afinal, não eram conhecidas outras formas eficientes de se manter a descentralização e a segurança, mas eventualmente acabou migrando para a prova de participação. O Bitcoin, que foi desenhado para ser uma rede de pagamentos, tendo como uma única função a transferência de moedas, o único consenso necessário é sobre o saldo de cada carteira. Porém, nas redes de contratos inteligentes, os milhares de nós precisam de um mecanismo de consenso para garantir que todos compartilhem das mesmas informações, sejam contratos inteligentes publicados, dados gravados ou saldos de cada conta. Esse conjunto de informações é o que chamamos de estado, como já explicamos no vídeo, o que é Ethereum e blockchains de smart contracts. O mecanismo de consenso garante, nesse caso, o estabelecimento de um estado canônico na blockchain, no qual todos os nós aceitam e trabalham a partir dele, suprimindo a necessidade de um banco de dados centralizado. Todas as ações nesse tipo de rede exigem uma transação, seja a transferência de qualquer tipo de token, a criação de NFTs ou de pools de liquidez, ativação de qualquer contrato inteligente e basicamente tudo o que se faz na blockchain é necessário o envio de uma transação, que são mensagens assinadas que alteram o estado da rede. Portanto, essas redes necessitam de uma maior taxa de transações por segundo. Dada uma baixa escalabilidade, essas redes podem se tornar inviáveis e caras para a realização de transações. A rede Ethereum chegava a cobrar dezenas a centenas de dólares por uma transação durante o bull market de 2021. Inviabilizando as transações de pequenos valores. A prova de trabalho, ou Proof of Stake, elimina a atividade de mineração. Ao invés dos validadores serem escolhidos pela resolução de um desafio matemático, eles são simplesmente sorteados para validar os blocos de transações. A segurança do mecanismo da prova de trabalho está associado ao fato de que, para produzir um bloco, o minerador precisa ter um grande poder computacional e despender de um gasto energético alto para encontrar hashes válidos antes do restante da rede. É um processo caro, que só se torna viável se o minerador estiver recebendo as recompensas pelos blocos gerados. Os mineradores agindo de maneira maliciosa são punidos não recebendo nada de pagamento e tendo que arcar com os custos dessa tentativa de fraude. A prova de participação elimina essa demanda energética e computacional através do sorteio, deixando a validação mais rápida e simples, mas elimina também essa ferramenta de segurança, então é necessário propor outra para o seu lugar. Para se tornar um validador dessa blockchain, é necessário deixar um valor travado na rede, que é a sua participação. Também dizemos no mercado de cripto que esse valor está em stake. Na rede Ethereum, são necessários 32 Ethers em stake para rodar um novo validador. Esse valor é a aposta do validador de que ele vai ter um bom comportamento e agir de maneira honesta. Ele só será penalizado perdendo parte dos seus fundos apostados se cometer falhas como estar offline ou não manter o software do nó atualizado. Além disso, ele pode perder toda a sua participação por alguma conspiração deliberada, determinada após uma profunda investigação, para entender se foi alguma falha ou um comportamento malicioso ao tentar atestar blocos inválidos ou divisões da blockchain sem consenso.
A blockchain Proof of Stake da Ethereum sorteia 128 validadores para testar a validação de um conjunto de 32 slots que podem ser entendidos como uma possibilidade de um validador gerar blocos se agir da maneira correta. Esse conjunto de slots é chamado de epoch. Os slots acontecem em média a cada 12 segundos, então cada epoch é formada em média a cada 6 minutos e 24 segundos. Esses 128 validadores são conhecidos como Comitê da Epoch, sendo que são escolhidos algoritmicamente para propor blocos no próximo slot, e os validadores restantes do comitê fornecem atestados de que o bloco proposto e as transações incluídas seguem as regras de consenso. Essas epochs, então, são validadas por pelo menos 2/3 da rede de validadores que tem seus Ethers em stake, e então esses blocos são considerados finalizados e não podem mais ser revertidos. Os validadores recebem suas recompensas em Ether sempre que contribuem de alguma forma, sendo propondo blocos, votando de forma consistente com a maioria dos outros validadores ou participando dos comitês. A recompensa é calculada por uma fórmula diretamente proporcional ao saldo de Ether em stake daquele validador e inversamente proporcional à quantidade de validadores da rede. A inflação de tokens da rede Ethereum caiu consideravelmente após a mudança para a prova de participação, caindo de 3,66% ao ano para 0,07% ao ano enquanto eu gravo esse vídeo. Essa queda acontece porque na prova de trabalho eram criados 2 Ethers por bloco, para remunerar os mineradores que tinham que arcar com os custos energéticos. Essa inflação atual da rede Ethereum pode aumentar se aumentar o número de validadores ou se a taxa de uso da rede cair, mas também pode diminuir, fazendo com que a rede vire deflacionária, caso sejam queimados mais Ethers em taxas de gas do que são produzidos na validação. Atualmente, para esse cenário acontecer, seria necessário que os blocos cobrassem, em média, uma taxa próxima a 20 Gwei. E essa semana foi visto um exemplo disso, no momento de maior utilização da rede. Apenas como curiosidade para efeito de comparação, o Bitcoin atualmente tem uma inflação de 1,72% ao ano, o que tende a diminuir com o tempo, através do halving. Se você ainda não deixou o seu like, esse é um bom momento para fazer isso. Assim o YouTube entende que você está gostando desse tipo de conteúdo, te oferecendo sempre que postarmos novidades por aqui. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que disponibilizarmos novos conteúdos. Ainda existem algumas preocupações em relação à prova de participação, principalmente pelo fato de que ainda é uma nova forma de mecanismo de consenso, além dos projetos estarem em desenvolvimento e longe do ideal. Algumas pessoas trazem à tona uma preocupação com a centralização de validadores em protocolos como a Lido, que possibilita piscinas de stakes, de forma que qualquer um possa colocar qualquer quantidade de Ether em stake, concentrando grande participação e poder na validação de blocos, o que poderia pôr a segurança da rede em risco. Da mesma forma, as grandes corretoras também possuem uma grande concentração de Ether em stake, o que no caso delas é mais complexo do que da Lido, uma vez que ainda podem sofrer com a regulação governamental. Também existe uma preocupação com a centralização desses nós validadores em serviços de computação em nuvem, como por exemplo a AWS, o serviço de computação em nuvem da Amazon. Estes serviços concentram mais de 50% dos nós validadores, podendo gerar um problema em um eventual banimento ou problemas técnicos de um único serviço ou servidor que concentre um grande número de validadores. Apesar dessas preocupações serem legítimas, é preciso entender as dimensões desses problemas e saber que a prova de trabalho também não está imune a todos eles. Para começar, a Lido, que apresenta a maior concentração de Ether em stake, os divide em diferentes operadores, e não concentra todo esse poder computacional em um único nó, deixando no máximo 5,5% do Ether em stake em cada um deles. A preocupação com a regulação e banimento, seja governamental ou por parte de empresas, já aconteceu com a prova de trabalho, que foi banida da China quando 50% do poder de mineração do Bitcoin estava por lá, causando um impacto momentâneo, mas rapidamente os mineradores se adequaram e encontraram alternativas, retornando às atividades em outros países. A prova de participação sozinha
não é a ferramenta que vai aumentar a escalabilidade da rede Ethereum, apesar dela ser um passo importante nesse processo. Outros mecanismos, como sharding, que são as cadeias de fragmentos, e os protocolos de segunda camada, vão finalizar esse processo. Estima-se que ao final dessa mudança, será possível multiplicar mais de 10.000 vezes a capacidade de realização de transações comparado com os valores de quando o mecanismo de consenso era a prova de trabalho. Além disso, o gasto energético foi reduzido para 0,01% em relação à prova de trabalho, adequando essa blockchain a narrativas de sustentabilidade e ambientalismo, defendidas por organizações governamentais, empresas e outras associações que se preocupam com os impactos do alto gasto energéticos causados pela prova de trabalho, tornando assim a rede Ethereum ambientalmente amigável e mais atraentes para investidores que defendem essas causas. Também é importante lembrar que para burlar essa rede num ataque parecido com o de 51%, o validador precisaria controlar a maioria dos Ethers envolvidos em stake. Além disso ser muito dinheiro, o ataque bem-sucedido desvalorizaria o Ether, o ativo no qual que ele tem participação majoritária. Por isso, existe um forte incentivo para ele atuar a favor da rede, contribuindo em mantê-la segura e íntegra. Por fim, vale lembrar que a emissão reduzida de tokens gera uma inflação muito menor do que vinha sendo gerada durante a mineração, o que torna o ativo muito mais escasso e, portanto, com maior tendência de valorização ao longo do tempo. Os mecanismos de consenso são necessários nas blockchains para as manter descentralizadas. Os diferentes tipos de mecanismos apresentam diferentes características, vantagens e desvantagens. O que determina qual deve ser usado em cada projeto é a natureza e as necessidades de cada blockchain. Algumas podem ser um pouco mais lentas, possuindo uma segurança mais fortalecida, o que pode ser desnecessário em algumas blockchains, que se beneficiam mais com a maior escalabilidade. Portanto, não existe um mecanismo de consenso melhor do que o outro, e sim mecanismos mais adequados para diferentes propósitos. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui, entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.